Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao canal e muito obrigado por estarem aqui. A União Europeia está mais uma vez encarando a sombra familiar de uma guerra comercial transatlântica. Mas desta vez a faísca é mais explosiva do que aço ou soja. É a Groenlândia. No fim de semana, os Estados-membros da UE começaram discussões sérias sobre a retomada de um plano há muito engavetado para impor aos Estados Unidos tarifas retaliatórias de até 93 bilhões de euros. Se isso acontecer, será uma das escaladas mais acentuadas nas relações econômicas entre a UE e os Estados em décadas. O gatilho imediato é a mais recente ameaça tarifária do presidente Trump. A partir de 1º de fevereiro, Trump afirma que os Estados Unidos imporão uma tarifa de 10% sobre produtos de 8 países europeus que declararam apoio à Groenlândia diante da agressão americana. E isso, é claro, não se trata apenas de uma manobra econômica. Trump vinculou abertamente essas tarifas às suas exigências pelo que ele chama de a compra completa e total da Groenlândia. Ele alertou que as taxas poderiam subir até 25%. Eu publico um vídeo com os detalhes sobre isso. Você vai se recente que vamos assisti-lo em seguida. O anúncio soou como um alarme, mas todos falam. Na noite de domingo, embaixadores da União Europeia se reuniram em Bruxelas para uma cúpula de emergência a fim de coordenar uma resposta unificada a Trump. Claro, nenhum deles teve coragem de nomear Trump, ou os Estados Unidos, como uma ameaça. Todos falaram em termos muito vagos, dizendo que a aliança está, na verdade, ameaçada pela China e pela Rússia, acredite se quiser. Então, é até cômico quando você começa a acompanhar os detalhes e ver o que eles publicam e dizem em vídeos e entrevistas. Ainda assim, várias opções estão agora sobre a mesa. E eu gostaria de discutir essas a seguir. Uma opção é reativar um pacote de tarifas de retaliação sobre 93 bilhões de euros em produtos norte-americanos que a UE aprovou no ano passado, mas depois suspendeu após chegar a um acordo comercial muito frágil com Washington. Outra opção que a UE está considerando é, na verdade, muito mais significativa, eu diria. Os líderes europeus estão debatendo ativamente se devem ou não aplicar o instrumento anticoerção ou ACI. É uma ferramenta poderosa, nunca antes utilizada, criada para responder a chantagens econômicas de governos estrangeiros. O presidente francês Emmanuel Macron tem instado publicamente o bloco a considerar o uso do ACI. Embora, para ser sincero, como a UE depende tanto dos Estados Unidos para assistência, importações de energia e seu mercado de exportação, é muito, muito improvável, eu diria, que a UE realmente tente retaliar. Pode ser apenas uma demonstração de força. Na verdade, não pode se dar ao luxo de retaliar. E, para ser sincero, falta-lhe vontade política para uma retaliação de verdade. Agora, a raiva em Bruxelas não é apenas por causa da Groenlândia, como parece. Trata-se de um padrão em que o presidente Trump deixou de tratar a UE e o Reino Unido como aliados dos Estados Unidos. O relacionamento se tornou muito transacional e muito tenso, porque Trump claramente não vê os europeus como iguais em termos geopolíticos. E é claro, eles têm se colocado no caminho da paz na Ucrânia, criando todo tipo de obstáculo. Assim, mesmo após o acordo de julho, os Estados Unidos ampliaram a tarifa de 50% sobre o aço e o alumínio para abranger centenas de outros produtos europeus importados para o país. Washington também acusou a União Europeia de não cumprir partes do acordo, especialmente no que diz respeito à regulamentação das empresas de tecnologia americanas. Assim, para muitas pessoas na Europa, para muitos líderes europeus, o acordo firmado na Escócia já parece bastante desequilibrado. E, claro, ele foi desequilibrado desde o início. Mas a última medida de Trump fez com que passasse de injusto a totalmente inaceitável. Os líderes europeus reagiram com choque às novas ameaças de tarifas de Trump. Von der Leyen alertou que as tarifas enfraqueceriam ainda mais as relações transatlânticas e poderiam provocar uma perigosa espiral descendente.
Macron classificou as ameaças de Trump como inaceitáveis. E Bernd Lange, o influente presidente da Comissão de Comércio do Parlamento Europeu, reconheceu que a soberania é agora a questão central, o que, segundo ele, já ocorre há muito tempo. Em suas palavras, a soberania nacional de qualquer país deve ser respeitada por todos os parceiros em um acordo comercial. E assim esse princípio agora está impulsionando um movimento em direção a uma resposta mais desesperada que pode vir da União Europeia. Lange chegou a pedir que o trabalho no acordo comercial fosse completamente suspenso até que os Estados Unidos recuassem, o que é improvável de acontecer. Ele também apoiou o uso do instrumento anticoerção, o ACI, contra os Estados Unidos. Agora, pela primeira vez, legisladores europeus estão discutindo abertamente acionar o ACI. Se utilizado, o ACI daria à UE um nível de poder sem precedentes. Ele poderia impor novas tarifas, cobrar impostos sobre empresas de tecnologia norte-americanas, restringir investimentos americanos, limitar o acesso a partes do mercado europeu e até mesmo impedir que empresas dos Estados Unidos participem de licitações públicas. Em outras palavras, isso iria muito além de tarifas de retaliação. Na verdade, isso representaria uma mudança estrutural na forma como a Europa se defende economicamente. Mas, novamente, pode ser que não exista vontade política para fazer isso, e tudo não passe de encenação. Dentro do Parlamento Europeu, o clima também mudou. As comissões agora estão ligando abertamente a soberania da Groenlândia ao acordo comercial com os Estados Unidos. Os legisladores dinamarqueses, em particular, estão pressionando bastante. Um eurodeputado dinamarquês reuniu 30 assinaturas para uma carta pedindo aos líderes do parlamento que congelem o acordo enquanto continuarem as reivindicações e ameaças dos Estados Unidos sobre a Groenlândia. A mensagem é bastante clara. O comércio não pode ser separado da integridade territorial. O que torna este momento especialmente volátil é que ambos os lados parecem estar se entrincheirando e sem disposição real para chegar a um compromisso. Claro, por que a ONU deveria ceder quando a soberania da Groenlândia está sendo desafiada? Trump apresentou as tarifas como uma ferramenta de alavancagem, vinculando explicitamente a dor econômica a exigências geopolíticas. A Europa, ao mesmo tempo, está sinalizando que está preparada para usar todo o peso de seu poder econômico para reagir. Agora, o que resta desse poder econômico é algo debatível, e isso poderia ser um ótimo tema de discussão. Eu tendo a achar que é tudo conversa, apenas retórica e encenação. A UE foi vassalizada pelos Estados Unidos, e é exatamente assim que Trump está abordando essa questão e como ele enxerga a UE. Portanto, isso está se transformando em uma confrontação sobre se a coerção econômica dos Estados Unidos de Washington pode ser usada para redesenhar fronteiras e impor resultados políticos. E isso ainda está por ser visto. As próximas semanas serão realmente interessantes e decisivas. O Parlamento deve retomar as discussões muito em breve, e se a Europa cumprir suas ameaças, o resultado pode ser a mais grave ruptura nas relações comerciais transatlânticas em gerações. Com certeza, vou mantê-los informados no Substack, no Patreon e também aqui no meu canal do YouTube. Muito obrigado por assistir. Apoie meu trabalho se ainda não o fez. Eu realmente aprecio cada um de vocês que se tornou assinante pago. Muito obrigado pelo apoio, aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui novamente amanhã. Até mais.